Nós estamos em uma série de mensagens chamada Princípios. Você está bem? Está tudo certo? Estamos aqui, uma guerra espiritual está acontecendo, mas nós já somos mais do que vencedores. Tudo aquilo que veio contra nós já foi, amém? Tudo aquilo que se levanta para cair, amém? Nós começamos uma série de mensagens chamada Princípios. Esse já é o nosso terceiro domingo, já é o nosso terceiro capítulo, em que nós estamos tratando como igreja de princípios, fundamentos e valores do reino. A propósito, quem é que estava aqui no domingo passado? Você voltou de novo. Você não para de voltar. Você ainda tem a oportunidade de dizer que deu vontade de ir no banheiro e ir embora, porque a conversa também vai ser difícil nessa noite. Você está junto? Vamos embora? Vamos para cima? Semana passada nós falamos sobre autorresponsabilidade, o princípio da semeadura e da colheita, ações que geram reações, a certeza e a convicção de que tudo aquilo que nós semearmos, nós colheremos na mesma natureza, amém? O princípio da semeadura, o princípio da colheita, a relação de causa e efeito. Nós falamos na semana passada que o homem ele é livre para fazer as suas escolhas. Olha para mim, irmão, porque isso é muito sério. O homem ele é livre para fazer as suas escolhas. Ele tem toda a liberdade, ele tem toda a autonomia, mas ele não é livre para escolher as consequências da escolha que fez. Semana passada nós falamos sobre o entendimento de que as nossas escolhas, elas estabelecem um limite em que os céus eles podem demandar em nosso favor. Por quê, pastor? Porque na vida não se pode ter tudo. Aquilo que o homem semear, diz a palavra, certamente ele vai colher. Nós falamos da importância de orar como se tudo dependesse de Deus, mas também de trabalhar como se tudo também dependesse de nós. Nós falamos da responsabilidade que é nossa, de que o nosso casamento dê certo. Nós falamos da responsabilidade que é nossa de criar os nossos filhos. A responsabilidade é nossa. Nós falamos da responsabilidade que é nossa de ter mais intimidade com o Senhor. Nós falamos da responsabilidade que é nossa de ter mais santidade, buscar viver de forma mais santa. A responsabilidade ela é nossa, amém? Falamos que quem procura culpados para sua falta de responsabilidade, na verdade cria uma escola de desculpas e justificativas para a vida. Falamos que ser vítima em uma determinada situação é uma fatalidade. Agora, carregar um espírito vitimista é uma mentalidade. Pois quando você sabe o que você carrega, você não é refém de mais nada. Você não é refém de mais ninguém. E por fim nós falamos que o vitimismo tem que dar lugar ao protagonismo. Isso mesmo, o vitimismo ele tem que dar lugar ao protagonismo. Pastor, o meu? Claro que não, irmão. O protagonismo de Deus em você, através de você e a despeito de você. A autorresponsabilidade não é sobre estar no centro da minha história, mas sobre colocar Deus no controle da minha vida. Lembrou? Tá tudo bem? Vai ficar tudo bem. Hoje eu prometo que eu vou pegar um pouco mais leve, amém? Amém? Você quer uma mensagem mais leve hoje, amém? Você quer salmos hoje, amém? O princípio de hoje é fruto de uma conversa que o meu filho, o Heitor de 7 anos, ele teve com a minha esposa. Deixa eu dizer algo para você no nome de Jesus. E me perdoem, porque hoje eu vou ser mais didático. Então eu vou me mover no 1.0, tá? Não vai ser no 2.0 hoje. 1.0, você está comigo? Eu tenho com base aqui no que os meninos me deram. Eles me deram 20 minutos, eles são demais. Você pode aplaudir todo o nosso time de voluntários? A gente precisa prestar mais atenção nos nossos filhos, porque Deus também se manifesta através dos nossos filhos.
E nessa conversa que eu ouvia entre o Heitor e a Liane, o Heitor falava para a Liane que ele estava assistindo um desenho e naquele desenho havia um personagem que dizia que os seus pais tinham se divorciado. E o Heitor, diante daquela cena em que o personagem dizia que os seus pais tinham se divorciado, o Heitor ele olha para a Liane e ele fala: mãe, o que significa se divorciar? 7 anos. O que significa se divorciar? Aí a Liane olhou para o Heitor e disse: é quando as pessoas elas se separam. Naquele momento o Heitor falou algo que eu sei que veio da boca de Deus. O Heitor ele olhou para a Liane e disse: mamãe, é quando as pessoas elas quebram a aliança. Fala comigo, aliança. O fundamento de hoje, o princípio que nós vamos conversar nessa noite é o princípio da aliança. E por que falar sobre o princípio da aliança? Porque a cada dia que passa, esse princípio ele se torna cada vez mais líquido. A cada dia que passa, esse princípio ele se torna cada vez mais descartável. A cada dia que passa, esse princípio ele se torna cada vez mais banal entre o homem para com o homem, mas também entre o homem para com Deus. O dicionário, quando ele vai falar sobre aliança, ele fala sobre um forte, olha para mim, irmão, sobre um forte compromisso. Quando o dicionário ele vai descrever a respeito de aliança, ele fala sobre um nível máximo de lealdade e de fidelidade. A verdade é que nós estamos inseridos em uma cultura em que as alianças elas são pouco valorizadas. Nós estamos inseridos em uma cultura, pelo amor de Deus, em que o casamento ele nasce com prazo para terminar. Nós estamos em uma cultura em que os contratos eles são facilmente quebrados. Nós estamos em uma cultura em que os acordos e os compromissos são facilmente desfeitos, irmãos. Nós estamos em uma cultura em que alianças perderam o valor, elas perderam o efeito. Sabe, a nossa geração ela é muito diferente da geração dos nossos avós. Muito diferente. Porque na geração dos nossos avós, o que vigorava era uma palavra empenhada e se estabelecia através do fio do bigode. Sabe, na geração dos nossos avós, uma palavra empenhada era muito mais forte, muito mais poderosa e muito mais contundente, muito mais verossímil do que uma assinatura em um documento. Sabe, na nossa geração, debaixo da cultura em que nós estamos vivendo, da maneira como nós estamos caminhando, alianças, elas são facilmente desfeitas, os compromissos, eles são facilmente quebrados. Eu não sei se você sabe disso, e eu já falei sobre isso em algum determinado momento, mas um dos motivos pelos quais a aliança ela é colocada no dedo esquerdo é porque os romanos na sua época eles partiam do pressuposto que do dedo esquerdo até o coração havia uma artéria que saía dele em direção ao coração. Então quando o motivo pelo qual eles colocavam a aliança no dedo esquerdo era para dizer que nós tínhamos estabelecido uma aliança no coração. Irmão, Deus não se move debaixo de alianças que são líquidas, banais, interesseiras, circunstanciais. O nosso Deus se move debaixo de alianças sólidas. O nosso Deus se move debaixo de ambientes de concordância, debaixo de ambientes de unidade. Irmão, me ajuda a pregar nessa noite no nome de Jesus. Diz assim comigo: eu tenho uma aliança com o meu Deus. Fala comigo: eu tenho uma aliança inquebrável, eterna, inabalável, incorruptível. Fala comigo: eu tenho uma aliança que não foi forjada com metal, mas foi forjada com o sangue do Cordeiro, aquele que não tinha pecado, mas que se fez pecado para que eu pudesse me tornar justiça de Deus. Fala comigo: eu tenho uma aliança que me torna filho, herdeiro, propriedade de Deus, nação santa de Deus. Fala comigo: eu tenho uma aliança que me torna um agente de milagres, um agente de libertação, um agente de cura. Fala comigo: eu tenho uma aliança que me dá autoridade para ligar na terra, ligar nos céus, desligar na terra,
desligar nos céus. E essa aliança diz o que eu tenho. Fala, e essa aliança diz o que eu tenho. E essa aliança diz o que eu posso. E essa aliança me dá toda a autoridade. Fala, contra principados e potestades. Fala, essa aliança me dá governo. Essa aliança foi estabelecida pelo sangue do Cordeiro. Deus tem uma aliança com você. Deus tem promessas para você. Deus tem palavras para você. Deus tem sonhos para você. E Ele é o mais interessado que cada um dos seus planos e cada uma das suas palavras, elas se cumpram em você. Irmão, você vai observar que ao longo da narrativa bíblica, ao longo da jornada, Deus Ele fez alianças. Ele fez alianças com povos, mas Ele também fez aliança com pessoas. Você vai observar que Deus Ele faz uma aliança com Adão. E nessa aliança que Ele estabelece com Adão, Ele dá a Adão um jardim. Você vai observar que Deus Ele faz uma aliança com Noé. E nessa aliança que Ele estabelece com Noé, é de nunca mais destruir a terra. Você vai observar que Deus Ele faz uma aliança com Abraão. E essa aliança que Ele estabelece com Abraão é para que Abraão e toda a sua posteridade será abençoada. Você vai observar que Deus Ele faz uma aliança com Moisés. Ele levanta um homem para ser o libertador de um povo que estava preso no Egito. Você vai observar que Deus Ele faz uma aliança com um rei. Ele faz aliança com um homem segundo o seu coração. E não diferente da mesma forma que Deus fez uma aliança com esses homens, não diferente, Deus também fez uma aliança comigo e com você, através de Cristo Jesus. E olha bem, uma aliança que é maior do que todas as outras, uma aliança que é mais forte e mais poderosa do que todas as outras, porque a aliança que Deus fez comigo e com você, ela foi selada, chancelada pelo sangue do Senhor. Um sangue que gera reconciliação, um sangue que gera perdão, um sangue que gera renovo, um sangue que gera um novo começo, um sangue que derrama e que estabelece sobre nós um novo tempo, uma nova história. Deus estabeleceu uma aliança sobre nós. Antes dessa aliança nós estávamos perdidos. A partir dessa nova aliança nós fomos achados. Antes dessa aliança nós estávamos cegos. Depois dessa nova aliança nós passamos a ver. Antes dessa aliança, malditos. Depois dessa nova aliança, agora abençoados. Uma aliança que estabelece sustento, governo, provisão. Uma aliança, ei, você carrega uma aliança que te livra de todo o mal. Irmão, o nome de Jesus é a aliança que você tem com Deus, que te enche de paz em meio a todo o caos. É a aliança que você tem com Deus, que estabelece sobre você esperança contra toda esperança. Pelo amor de Deus, é a aliança que você tem com o teu Deus, que te enche de provisão em um ambiente de escassez. Irmão, no nome de Jesus, é a aliança que você tem com o teu Deus, que te faz prosperar em lugares em que não há nada. É a aliança que você tem com o teu Deus, que te faz caminhar em concordância em relação a tudo aquilo que os céus estão fazendo. Existe uma aliança, fala comigo, eu tenho uma aliança com o meu Deus, através de Cristo Jesus. Nós caminhamos debaixo de uma aliança. E o primeiro ponto que eu quero abordar com você nessa noite, que a gente precisa entender, é que o princípio da aliança nos leva a um ambiente de concordância. Eu vou repetir. O princípio da aliança nos leva a um ambiente de concordância. Fala comigo, concordância. Irmão, uma das áreas de maior ataque, uma das áreas, eu estou falando baixinho porque eu já estou quase sem voz já. Uma das áreas de maior ataque, uma das áreas de maior investida do inferno é no campo da unidade, gerando contenda, confusão, divisão. Porque o inferno sabe o que acontece quando uma casa está dividida. O inferno sabe o poder que carrega
uma igreja que caminha em concordância. O inferno sabe o poder que carrega um casamento que caminha em concordância. O inferno sabe o poder que carrega um lar, uma casa que caminha em concordância. Irmão, olha que interessante. Quando você pega o significado da palavra divisão, e você vai observar na sua etimologia, divisão significa duas visões. Olha para mim, porque esse assunto é muito sério. Divisão significa duas visões. Todas as vezes que você tem duas divisões, ou melhor, duas visões em um mesmo projeto, algo de ruim vai acontecer. Uma igreja com dois líderes, com duas visões, é uma igreja propensa a ter um racha. Uma casa, um casamento com duas visões, ela está propício, esse casamento está propício para que haja um rompimento, um divórcio. Uma sociedade, uma empresa em que há dois sócios e que cada um tem uma visão, essa empresa está fadada à falência. Irmão, todas as vezes que duas visões tentam liderar o mesmo projeto, algo de ruim vai acontecer, porque Deus não trabalha em um lugar em que há duas visões. Deus, ele só pode operar em um lugar que há uma visão, há uma unidade, porque Deus só trabalha com uma única visão. Irmão, olha para mim, porque isso é muito sério. Você quer sabotar o mover de Deus? Fala para a pessoa que está do teu lado: você quer sabotar o mover de Deus? Pergunta para ela: você quer sabotar o mover de Deus? Agora você vai responder para ela. Fala assim, ó: para você sabotar o mover de Deus, você vai ter que parar de ouvir o líder da igreja e começar a ouvir o que outros estão dizendo. Todas as vezes que você começa um processo de divisão, se estabelece um ambiente de rebelião. E todas as vezes que se estabelece um ambiente de rebelião, há um lugar de ruptura, de separação. Sabe, rebelião, de acordo com a palavra, é tido como pecado de feitiçaria. Todo rebelde, toda rebelião carrega uma regência. Todas as vezes que nós queremos estabelecer duas visões em um mesmo projeto, esse projeto está fadado ao fracasso, porque Deus não trabalha em um lugar em que há divisão. Você quer sabotar o que Deus está fazendo? Então para de ouvir o altar e começa a ouvir os corredores. Eu vou repetir. Você quer sabotar o que Deus está fazendo? Então para de ouvir o altar e começa a ouvir os corredores. Porque todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda casa dividida contra si mesma não subsistirá. Isso se dá na igreja, isso se dá no casamento, isso se dá nos relacionamentos, isso se dá no chamado, isso se dá nos negócios. Agora, o oposto também é verdadeiro, o oposto também é poderoso. Porque a discordância, ela tem o poder de destruir. A divisão, ela tem o poder de destruir. Mas a concordância tem o poder de construir. Quando nós cremos nas mesmas coisas, quando nós temos os mesmos objetivos, quando caminhamos debaixo do mesmo propósito, como estamos seguindo a mesma palavra, algo poderoso acontece, porque os céus só se correspondem, ou só se movem em um lugar em que há concordância. Você ainda está aí? O assunto está muito sério. Mateus capítulo 18, a partir do versículo 18: em verdade lhes digo, que tudo que ligarem na terra será ligado nos céus, e tudo que vocês desligarem na terra será desligado nos céus. Em verdade também lhes digo que se dois de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meio do meu Pai que está nos céus. Porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, ali eu estou no meio deles. Irmão, reinos divididos até podem ligar na terra, mas eles não recebem respaldo dos céus.
Reinos divididos até podem desligar na terra, mas eles não recebem respaldo do céu. Deixa eu chamar o pastor William. Vem aqui, pastor, me dá uma ajuda. De manhã foi o pastor Ivan. Concordância, que é o princípio que nós estamos estabelecendo a partir desse ambiente da aliança, vem de concordes. E concordes, na sua etimologia, significa corações alinhados. Me dá um abraço, mas um abraço de verdade. Todas as vezes que nós nos abraçamos, se é para Jesus, você pode aplaudir. Todas as vezes que nós nos abraçamos, nós alinhamos o nosso coração. Somos uma unidade. Estamos ligados, nós estamos aliançados. Neurocientificamente falando, nesse momento está sendo liberado uma substância, a dopamina, que é a substância que gera satisfação, alegria. Eu diria até que enquanto nós estamos nos abraçando, corações alinhados, curas estão acontecendo dentro de nós. Se eu fosse você, eu me levantava do teu lugar e abraçava alguém, porque enquanto nós estamos abraçando alguém, cura está acontecendo. Cura está acontecendo. Sabe, rejeições, perdões estão sendo liberados. Enquanto nós estamos abraçados, nosso coração é um. Ele é um só. Ele é um só. E quando nós estamos abraçados, nós somos fortes, imparáveis, imbatíveis. Quando nós somos um, quando nós estamos aliançados, Jesus se evidencia na unidade. Ele é visto, Ele é representado e Ele é exaltado. Pessoas estão sendo curadas. Uau, como é bom receber um abraço. De manhã o pastor Ivan me deu um abraço tão gostoso. Ele é mais gordinho, foi bom. Na verdade ele é mais forte. O pastor Ronaldo me deu um abraço esses dias e meus braços tocou em mim mesmo. Agora o pastor William me curou também por dentro. Que vontade de ir embora. Acho que tá bom. Acho que tá tudo certo. Eu acho que tá tudo certo. Esses dias, aliás, eu tenho tido um sonho que ele tem se repetido várias vezes, sabe? Várias vezes esse sonho tem se repetido. E eu queria compartilhar com vocês, eu já compartilhei com a liderança em um determinado momento. Mas eu creio que esse sonho, pelo fato dele ter se repetido, é porque é uma mensagem do Senhor para a igreja. É uma mensagem do Senhor para nós. Nesse sonho é interessante porque eu estou fazendo a libertação de uma pessoa que está possessa. Meu Deus, né? Pesadelo, né? Isso é pesadelo. Estou fazendo a libertação de uma pessoa que está possessa. E esse sonho tem se repetido ao longo dos dias. E do meu lado existe uma outra pessoa. E o mais é que eu estou fazendo a libertação e eu olho para essa pessoa que a princípio deveria estar me ajudando, me auxiliando. Ela está totalmente desinteressada, em outra sintonia, uma outra frequência, até um tanto quanto negligente. Então eu tenho que lidar com alguém que está precisando de libertação, mas ao mesmo tempo eu tenho que lidar com alguém que deveria ser suporte. E esse sonho tem se repetido. Ele tem se repetido. Pastor, onde você quer chegar? Ao entendimento de que quando nós somos um, quando não há distrações, irmão, o inferno tem medo da gente. Quando nós somos um, o diabo ele bate em retirada.
Quando nós somos aquilo que vem para nos parar ou nos paralisar perde força. Quando nós somos os céus eles se movem na nossa direção. Eu não sei se você sabe disso, mas como igreja nós estamos em jejum. Tem alguém que está fazendo jejum? 21 dias de jejum? Deixa eu ver você. Uau. Pastor, mas por que nós estamos fazendo jejum? É para dieta? Não. Claro, a gente faz o jejum e a gente fica mais enxuto. Mas sabe por que nós estamos fazendo jejum como igreja, um jejum congregacional? Porque nós estamos buscando ter mais intimidade com Jesus, gente. A gente só quer mais intimidade com Ele. Sabe, a gente está buscando ter mais intimidade uns com os outros. É por isso que a gente está fazendo jejum. A gente está fazendo jejum para em Jesus ter mais autoridade, para nos levantarmos contra aquilo que tenta nos dividir, ou nos parar, ou nos paralisar. Sabe, a nossa luta não é contra a carne, e também não é na carne. Ela é no Espírito. E ela se estabelece nas regiões celestiais. Você ainda está aí? O segundo ponto que eu preciso tratar com você, e esse é o último ponto, porque eu já sinto tão forte que Deus já ministrou tanto nessa noite, é que a aliança que nós temos com o nosso Deus, ela nos protege. A aliança que você tem com o teu Deus, ela te protege. Fala para a pessoa que está do teu lado, a aliança que você tem com o teu Deus, fala para ela te protege. Irmão, quanto mais de Deus nós buscamos ter, mais o inferno se levanta. A diferença é que o inferno não pode tocar, forças contrárias elas não podem tocar em alguém que carrega a aliança. Aquele o inferno não pode nos tocar. Ele fica em derredor, mas ele não pode entrar na nossa casa. Sabe, aquele que descansa, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, sabe, aquele que descansa à sombra do Onipotente, irmão, recebe livramento, recebe proteção e recebe descanso. A aliança com Deus nos protege. Há um determinado momento que Davi, ele se direciona para um lugar, para um campo de batalha. E a palavra diz que quando ele se direciona para aquele campo de batalha, para aquele arraial, para aquele lugar, ele observa que o povo de Deus, o exército de Deus, aqueles que carregam uma aliança com Deus, estão um tanto quanto intimidados por causa de um homem chamado Golias. Sabe, irmão, no nome de Jesus, a palavra diz que aquele homem, aquele gigante, ele se colocava durante 40 dias, manhã e noite, diante do exército de Deus, o exército que carregava uma aliança com Deus, intimidando e trazendo ameaças e confrontos e afrontas. A palavra diz que aquele gigante ele se levantava todos os dias e afrontava e ameaçava e intimidava, até o dia que um menino chega no arraial, um menino que sabia do poder que carrega uma aliança com Deus. A palavra diz que quando Davi chega e ouve aquele gigante intimidando o exército do próprio Deus vivo, a palavra diz que Davi diz: quem é esse incircunciso filisteu? Quem é esse homem que não tem uma aliança com Deus, intimidando o exército do Deus vivo? Quem é esse homem? Sabe, uma indignação, uma ira santa toma conta daquele rapaz, daquele jovem. Irmão, no nome de Jesus, você carrega uma aliança com Deus, que é poderosa para destronar, que é poderosa para colocar por terra todas as ciladas do inferno contra você. Todas. A palavra diz que Davi olha para aquele homem e diz: você vem contra mim com escudos e lanças e espadas, eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou contra você na aliança que eu carrego no meu Deus. Eu vou contra você no poder do relacionamento e da comunhão e da concordância que eu tenho com Ele. Sabe, irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Talvez você que caminha debaixo de medo, deixa eu te perguntar: por acaso esse medo que você tem uma aliança com teu Deus? Então enfrente no nome do Senhor dos Exércitos. Essa afronta que você está vivendo tem aliança com teu Deus? Então a enfrente no nome do Senhor dos Exércitos.
essa depressão que você tem, ela tem por acaso uma aliança com teu Deus? Então a enfrente no nome do Senhor dos Exércitos. Satanás tem por acaso uma aliança com teu Deus? Então enfrente no nome do Senhor dos Exércitos. Quando você entende o poder da aliança que você carrega, você também passa a não temer mais o tamanho dos inimigos. Quando você entende o poder da aliança que você carrega, você passa a não temer mais os diagnósticos, porque você sabe que quem tem a última palavra é o Senhor. Quando você tem o conhecimento, o entendimento do poder da aliança que você carrega, não importa as impossibilidades, porque você sabe que você serve a um Deus do impossível. O medo que você tem não tem aliança com o teu Deus. Eu recebi um Instagram faz poucos minutos, faz poucas horas. Provavelmente a irmã deve estar nos assistindo. E ela contava que ela não consegue sair de dentro do quarto, gente, há muitos e muitos dias. E ela falou: pastor, o que é que eu faço? O que é que eu faço, pastor? Eu não consigo nem mesmo me levantar. Irmã, onde quer que você esteja agora, essa depressão pela qual você está passando, ela não tem aliança com o teu Deus. Levante dessa cama agora, saia desse quarto escuro agora e vem para a vida. Vem para a vida agora. Agora. Sabe, diante das situações que se levantam contra nós precisamos lembrar, porque às vezes a gente se esquece. Sabe, diante dos inimigos e das afrontas, nós precisamos lembrar, trazer à memória que essas coisas, elas não têm aliança com o teu Deus. Portanto, se não tem aliança com o teu Deus, são como poeira debaixo dos seus pés. Sabe por que Davi não chama Golias de gigante? Porque Davi sabia o tamanho do seu Deus era maior. Você e Deus é maioria. Você e Deus é maioria. Sabe, o salmista, diante das suas batalhas, ele não olhava para o tamanho dos seus inimigos. Eu já estou quase terminando, eu sei que eu estou passando da hora. O salmista, diante das suas batalhas, ele não temia a quantidade dos seus inimigos, ele não temia a força dos seus inimigos. E esse salmo é muito poderoso, porque diz assim: eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os meus pés vacilem. Não dormitará aquele que me guarda, é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem me guarda, o Senhor é minha sombra, a sombra da minha direita. De dia não me molestará o sol, nem de noite a luz. O Senhor me guardará de todo mal, guardará a minha alma. O Senhor guardará a minha saída, mas também a minha entrada, desde agora para sempre. A aliança que você tem com o teu Deus te protege, ela te guarda. Irmão, o mesmo Deus que te protege nas guerras também é o mesmo Deus que não se exime de lutar nenhuma delas. O mesmo Deus que te guarda nas batalhas é também o mesmo Deus que luta todas as tuas batalhas. O mesmo Deus que te vê passar por tempestades é o mesmo Deus que basta tão somente uma palavra e tempestades cessam, ventos se acalmam. O mesmo Deus que vê gigantes se levantando é o mesmo Deus que te ajuda a derrubar cada um deles. A aliança que você tem com o teu Deus, ela não só te protege, ela não só te guarda, olha para mim, ela não só te livra, ela não só te faz avançar, mas ela também estabelece um veredicto. Por um caminho virão os teus inimigos, mas por 7 caminhos fugirão de você. A aliança com o nosso Deus nos guarda, a aliança com o nosso Deus nos protege. Irmãos, os teus inimigos, eles têm um ponto sensível. Eles não têm uma aliança com o teu Deus.
Eles têm um ponto sensível, eles não têm uma aliança com o teu Deus, são eles que tropeçam e caem. Irmão, 39 anos depois eu estou aqui por causa de uma aliança. Esse é o meu testemunho, já contei ele milhares e milhares de vezes e vou continuar contando porque é a minha história. 39 anos depois eu só estou aqui por causa de uma aliança. Porque uma menina de 14 anos decidiu não abortar quando pessoas e palavras diziam: você carrega no ventre uma maldição. Ela dizia: não, eu carrego uma promessa. Eu só estou aqui porque alguém estabeleceu uma aliança com o Senhor. Irmão, essa igreja, pode ter certeza disso, não tenha dúvida disso, essa igreja só está de pé depois de termos passado por tantas e tantas tempestades inúmeras, porque essa igreja tem uma aliança com Jesus. É isso que nos mantém de pé. A aliança com teu Deus te protege. A aliança com teu Deus te mantém seguro. A aliança com teu Deus também te faz avançar. Se coloca de pé. Se coloca de pé, se coloca de pé, se coloca de pé. O louvor pode subir. Terceiro e último ponto nessa noite: a aliança me liberta. E se eu fosse você, eu dava um aleluia e um glória a Deus. Vamos lá. A aliança me liberta do passado e aponta para o meu futuro. Isso mesmo. Ela te livra da condenação do passado e ela te leva para um novo tempo. Isaías 43:18 diz: esqueçam o que se foi, não vivam do passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não percebem? Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 3 diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço: eu esqueço-me das coisas que ficaram para trás e eu avanço para as que estão diante de mim. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5:17 diz: quando alguém está em Cristo, torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro. Já não é mais a mesma pessoa. As coisas antigas já passaram e teve início uma nova vida. Apocalipse capítulo 21 versículo 5 diz: e aquele que estava assentado no trono disse: veja, eu estou fazendo nova todas as coisas. E então ele me disse: ponha isto por escrito, porque o que eu lhes digo é verdadeiro e digno de confiança. Jeremias 29:11 diz: eu que sei que pensamentos tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim, o futuro que esperais. Jesus, na sua última ceia, diante dos seus amigos, ele estabelece uma nova aliança. Isso é forte, isso é poderoso. Sabe, nos momentos derradeiros, assentado em uma mesa, banquete, vinho, pão, ele estabelece uma nova aliança. Pastor, e por que uma nova? E por que não continuar com a antiga? Porque a antiga aliança, ela era estabelecida por meio de um animal que era sacrificado. Na nova, não mais um animal, ele era o cordeiro, o sangue era o dele, a vida era dele. Irmão, aquela cruz, ela ficou encharcada de sangue, para que você pudesse se livrar do passado e das condenações, para viver uma nova história. Aquela cruz ficou encharcada de sangue, para você entrar por um novo e vivo caminho. Aquela cruz ficou encharcada de sangue, para que você não fosse mais lembrado por aquilo que você fez, mas por quem você está se tornando. Aquela cruz foi encharcada de sangue, e aquele sangue representava amor, perdão, reconciliação, favor, renovo, renúncia, vida nova! Vida nova!